Amém. Números 28, Shalom, bom dia, né? Amém. Números 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado de apresentar-me, na época designada, a comida para minhas ofertas preparadas no fogo, com um aroma que seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de oliva batido. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que acompanhará será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês preparem de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeito, juntamente com uma oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 cordeiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho haverá uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, e para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho para o carneiro, 1 litro para o cordeiro e 1 litro é o holocausto mensal, que deve ser oferecida a cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, como oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa, durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro, 2 jarros, e para o cordeiro, 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essa oferta além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente, durante 7 dias, apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de um aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No sétimo dia, convoque uma santa reunião e não façam trabalho algum. No dia da festa, da colheita, dos primeiros frutos e das semanas da festa, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para 1 cordeiro, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso com uma oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem
que os animais sejam sem defeitos. 29. No primeiro dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereça um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além do holocausto mensais e diários com as ofertas de cereais e com as ofertas derramadas, conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, um carneiro e de 7 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, pelo pecado, para fazer propiciação do pecado de vocês, e do holocausto diário como oferta de cereal e como oferta derramada. No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa do Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros, e para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta de cereal e com a oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereais, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com oferta de cereal. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e como oferta de cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e com oferta de cereal. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito.
Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com a oferta de cereal. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Números 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigue a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos de cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas, se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar, depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada disser ou não a proibir, então todos os votos de compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha, que ainda vive na casa de seu pai. Salmo 36. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras de sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Não há nada de bom no seu caminho.
Até na sua cama planeja maldade, nada de bom no seu caminho, a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na sua fartura. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de se levantar. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querida pastora Karina. Bênção demais. Porção maravilhosa de hoje. Querida pastora Karina, estreando aí, te queremos mais vezes, hein? Bênção pura. Queridos, temos aqui em Números 28 e 29, vai trazer aqui um capítulo bem detalhado sobre as ofertas, né? E aqui, no 28, eram ofertas regulares que deviam ser feitas ao Senhor. Traz toda aqui a especificação, né, bem detalhada mesmo. E no 29, ele vai descrever como eram as ofertas das festas, né? Interessante a gente entender que o ato de adoração, ele está totalmente ligado a essa questão das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Aqui eram atos de adoração ao Senhor. A gente acha que a adoração está relacionada à música, né? Que é cantar, só cantar, externar, não, mas a adoração, ela sempre estava associada e ligada às ofertas, ao sacrifício e a uma ação, né? Ela é muito mais profunda do que apenas você cantar uma canção, né? A música, ela foi introduzida depois ali, né? Então, é interessante a gente entender isso, que a adoração, ela é muito mais do que apenas uma canção, né? E hoje no nosso dia a dia, né, muitas vezes nós entendemos que um ato de nós adorarmos o Senhor, ele vai além do que aquilo que muitas vezes a gente pode expressar com os nossos lábios, mas é de fato nós vivermos uma entrega, né, nós sermos uma oferta de adoração ao Senhor, e isso implica com uma ação diária no nosso dia a dia, numa ação na nossa mentalidade, nas tomadas de decisões que nós temos, o cumprimento dos princípios, né, aqueles entender que essa questão de entregar o dízimo, a primícia, de você fazer ofertas, isso está ligado à adoração, está totalmente ligado à adoração. Então, são vários aspectos, né, que tocam esse princípio tão extraordinário que é a adoração. E Deus ensina o povo desde o deserto, né, sobre essa questão da prática ali da adoração, e ele traz muito detalhe, muita especificação, né, em relação a isso. Em Números 30, a gente tem um princípio interessante e muito importante para nós, que é a questão da importância de que quando nós fazemos um voto com o Senhor, né, a seriedade desse compromisso, como é algo sério quando você faz um compromisso com o Senhor, um voto com Ele, você se compromete com Ele com alguma coisa, você fala, você declara alguma coisa, né? Como é importante você entender que isso tem um peso no reino do Espírito, e isso deve ser cumprido.
Números 32 vai dizer, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou jurar que se obriga a alguma coisa, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Tem até um outro versículo que fala que mesmo que você venha a ter algum prejuízo, depois que você falou sua palavra, mesmo que você venha a ter algum prejuízo, você não sua palavra, né? Mesmo que você tiver ali, ó, não, assume, você se comprometeu, assuma, né? E isso é algo que tem que ser externado nas nossas relações com as pessoas também, né? Porque a gente vê, hoje em dia, né, infelizmente, a palavra das pessoas ficou algo totalmente volúvel, perdeu o valor, né? E até mesmo para os crentes, para o cristão, né? Ficou algo que hoje em dia as pessoas, não, é crente, né? Não faz negócio, não vai fazer, não fala, porque isso é algo que precisa ser ensinado nas igrejas, né? As pessoas precisam entender que isso é um princípio do reino ao qual nós fazemos parte. Isso é algo que faz parte do caráter. Deus, ele é extremamente fiel nas suas palavras e ele espera que nós sejamos também, né? Então, o Senhor fala para que nós o imitemos. Então, a nossa palavra, ela precisa valer. Aquilo que a gente fala, a gente tem que ter peito para cumprir aquilo que a gente falou, né? Então, ele vai trazendo aqui, no capítulo 30 inteiro, ele vai falando sobre essa questão do voto. Então, isso está ligado o quê? Está ligado com a integridade. Quando a gente mantém a nossa palavra, queridos, a gente reflete o caráter de Deus. E o que Deus faz? Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, a partir do momento que você fala, você precisa refletir o caráter de Deus. Você precisa cumprir aquilo que você falou, né? Então, ensina o que a nós? A responsabilidade. A gente tem que ser cuidadoso com aquilo que a gente promete. A gente precisa considerar bem aquilo que você promete, você precisa pensar, você precisa colocar o peso da responsabilidade daquilo que você vai falar, né? Então, quando você faz um voto ao Senhor, ainda mais, né? Entenda que isso é um ato sagrado, não é qualquer coisa, não né, não é qualquer palavra, você não está fazendo com qualquer pessoa, você está fazendo um voto com o Senhor, com o Criador do universo, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é um ato, fazer um voto com o Senhor é um ato sagrado, e não deve ser feito de forma leviana. Amém? A gente precisa refletir o caráter do nosso Deus nas nossas ações. Então, é interessante aqui, né, que na cultura judaica, essa questão do voto é algo muito sério, né? E eles têm isso como um princípio, eles têm isso como algo extremamente a ser observado com cuidado, né? Então tem todo um ensino em relação a isso. Então a gente vê aqui que em relação à questão da mulher, né, que o homem ele poderia anular um voto de uma mulher, né, no dia em que o Senhor ouvisse, né, até ali ele poderia anular, depois se passasse um tempo ele já não poderia anular mais. E por que isso acontece? Porque Deus estabeleceu o homem por cabeça, o homem é o sacerdote da casa, né, e isso trazia o quê? Isso trazia um equilíbrio familiar, né, então para que não tivesse ali conflitos e para que houvesse uma harmonia familiar entre os votos individuais e as responsabilidades familiares, né? Só que ele tinha essa limitação, era importante saber que o poder ali do homem anular tinha que ser no dia do voto, que era o dia em que o Senhor ouvia, né? Depois disso, aquele voto ia se tornar válido, e a mulher ia ter que cumprir, né? Então, é muito interessante a gente entender
esse contexto aqui também, né, em relação ao sacerdócio do homem em casa, né, e o porquê que o Senhor estabelece isso. Então, o ponto-chave da gente entender aqui é que as palavras, elas têm poder, e as palavras, elas tocam o natural e o espiritual, elas ligam, né, o espiritual com o natural. A gente vê que quando Deus criou todas as coisas, ele criou, estabeleceu tudo através do poder da sua palavra. Então, estabelece um precedente, né, para o poder criativo. Então, as palavras, elas têm um poder criativo. Por isso que quando a gente faz um voto, né, com Deus, é um ato sagrado. Quando a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, aquilo ali tem um peso muito maior do que a gente imagina, né? Em Provérbios 18, 21, vai dizer assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E esse versículo enfatiza um impacto, né, tremendo que as palavras, elas podem ter. Então, a gente precisa usar bem as palavras que saem da nossa boca. A gente precisa entender que a força que elas têm, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente entende que o poder das palavras de moldar a nossa realidade, tanto física quanto espiritual, né? Tanto física quanto espiritual. Você pode ver que há muitos estudos em relação mesmo à questão de fazer experimentos científicos, de você colocar uma semente, aquela sementinha famosa, semente de feijão no algodão, né? Quando você ali, todo mundo aqui acho que já fez isso quando era criança, se não fez ainda é super válido fazer, porque é uma experiência maravilhosa. E aí, quando coloca o feijãozinho ali com algodão, né? Se você ali ficar falando palavras, né, de bênção e abençoando aqui aquela sementinha, liberando palavras positivas, né, aquilo ali tem um desenvolvimento muito rápido, um desenvolvimento muito saudável. Aí faz a mesma coisa com uma outra sementinha e começa a falar palavras ruins, né, descredibilizar, né, botar ali palavras pesadas, palavras assim negativas, a semente ali ela não vai ter o mesmo desenvolvimento e pode até a morrer, né? Isso já fizeram também experiências com a questão do arroz, de você colocar a semente de arroz ali, o grão de arroz, né? E também fazer o mesmo procedimento. É interessantíssimo que ali no pote de arroz, onde há palavras negativas, chega a escurecer, né? Então, assim, molda, queridos, de fato, a realidade, tanto física quanto espiritual, né? Quer ver isso também com os nossos filhos, com as crianças. Muitas vezes as palavras que nós falamos ali, a forma como nós liberamos as palavras sobre eles, né? O impacto que isso vai ter na vida deles é incrível, né, de você liberar bênçãos sobre os seus filhos, liberar palavras positivas sobre eles, como isso forja e molda o caráter deles, a estrutura deles, que vai refletir como adulto. Da mesma forma, quando a criança é exposta a palavras negativas, como isso bloqueia elas, né? A gente precisa entender o poder das palavras e esse princípio que Deus traz aqui para nós em Números 30, de que a nossa palavra, ela precisa valer. E nós, como povo de Deus, nós temos a responsabilidade de erguer um estandarte do reino a qual nós fazemos parte. Nós somos parte do seu reino e a nossa palavra tem que valer. Aquilo que a gente fala, a gente precisa cumprir. E a gente precisa, como geração, né, mudar esse estigma que foi criado, né, por, infelizmente, muitas vezes, pessoas que são crentes não darem um testemunho, e até as pessoas ímpias, às vezes, falam, não, é crente, né, não dá para falar, gente, é terrível isso, né, mas há aí uma jornada para que a gente possa, né, com a nossa geração aqui, trazer uma nova perspectiva de homens e mulheres de Deus que honram a sua palavra,
que honra a sua palavra, que tem noção do peso, da responsabilidade que é, e de como Deus requer que nós agimos em relação à nossa palavra. Porque Deus separa um capítulo inteiro em Números para falar sobre a questão do voto. Né? Olha como ele dá importância em relação a isso. Amém? Olha, Mateus 16, 19 diz assim, ó, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no reino dos céus. Pega isso, queridos. Olha como é forte isso. Olha como é forte. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Olha que interessante. Ilustra aqui o princípio das nossas ações e como as nossas palavras têm repercussão no reino do Espírito, tá? E aqui no plano tanto natural quanto espiritual. Amém? Então entenda, fazer um voto, fazer uma promessa, falar que você vai fazer algo, não é um ato terreno, não é apenas um ato terreno, mas é uma declaração que vai ecoar nos reinos. Uma declaração que você está gerando e cria para você uma obrigação espiritual de cumprir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês poderosamente. Nos vemos amanhã com a graça do Altíssimo, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, shalom, shalom.